estamos de volta e hoje vamos falar de uma série bem famosa na HBO, Westworld, que terminou a segunda temporada no último domingo. Sim. Mas a gente não vai se ater aos detalhes específicos da série. A gente vai passar brevemente pela história que aconteceu nessa segunda temporada e o foco vai ser teorizar sobre o que vai acontecer na terceira temporada com alguns dos personagens. E claro, a partir de agora, spoilers. Então, se você não assistiu a temporada toda, sai fora. E é isso. It's us or them. Revenge is just a different prayer at their altar, darling. Pra mim, essa temporada foi ainda mais confusa do que a primeira temporada, porque nessa teve a questão das linhas de tempo diferentes, só que desde o início a gente sabia que havia duas linhas do tempo. Acho que o que complicou foi que a gente tentava ficar identificando o tempo todo quando era o que estava acontecendo. Mas eu acho que essa questão da linha temporal quebrada, eu acho que ela fez sentido justamente com a situação do Bernard. Porque a gente vai descobrir no último episódio, né, que ele bagunçou as memórias dele de propósito. Então eu achei que condiz bastante com a situação dele, sabe? Sim, mas essa é a intenção dessa temporada, foi deixar a gente confuso. Claro, foi mais confuso do que a primeira, porque a primeira, apesar de terem dos acontecimentos terem um espaço enorme de tempo, né, anos, parecia que a história estava corrida, né? Sim. E nessa temporada também houve muito mais referências bíblicas. Sim. A primeira teve, né, bastante. A gente pode falar mais das referências do último capítulo, né? Porque, claro, tiveram várias, mas a do último episódio você percebeu uma enorme, né? Que foi quando eles estavam indo pra Fenda. Sim, que aquela cena final toda do povo andando em linha reta pelo deserto e tudo mais. Na verdade, eu vi que aquela era de fato uma coisa que você tinha falado, que era mais uma referência a Noé mesmo, carregando os bichinhos para serem salvos na sim, arca, arrebatando. Porque aquilo de fato era tipo todo mundo indo para um lugar melhor para ser salvo, porque iria ter o dilúvio logo depois, né? Esse é o que acontece na história de Noé. Só que também, eu não sei se foi a intenção dele fazer parecido com as duas, porque também foi parecido com a história de Moisés também, porque... levando o povo fugindo do Egito, né? E também com o exército vindo atrás dele logo depois, e aquela fenda, a porta se abrindo, me lembrou bastante o mar se abrindo. Depois entendeu? que você falou, me lembrou bastante também. Então, eu achei que ficou bem parecido com as duas histórias. Mas, de fato, pode ser interpretado das duas maneiras, porque, como a gente falou, a série explorou bastante essas referências bíblicas. Sim. Uma outra referência bíblica fortíssima nessa temporada, eu acho que foi a própria Dolores. Que se você parar pra pensar, assim, se você assistir a temporada inteira, você vai perceber que ela se assemelha muito ao próprio Lúcifer. Que, assim como Lúcifer, ela levou com ela 1/3 dos hosts. E Lúcifer, quando foi expulso do céu, né, ele levou 1/3 dos anjos com ele. Eu achei isso fortíssimo, sabe? Agora, uma coisa que me deixou bastante irritado com a série e que já vinha acontecendo desde a primeira temporada, mas a gente ia relevando, que é a história se apoia em muito na questão de negligência dos funcionários. A própria questão do Akitita, ele fica anos sem ser atualizado, porque ele nunca morreu, né? E quando ele finalmente vai lá pra mesa e o pessoal encontra ele e se depara com o fato de que ele nunca foi atualizado, o pessoal simplesmente caga. Ele fala, esse não é problema nosso, é problema do outro departamento, então faz qualquer merdinha aí e manda ele de volta. Sim. E isso a gente percebia já na primeira temporada. Que era um problema mesmo. É uma coisa que eles falam o tempo todo que isso não é meu problema. Isso não é problema do outro departamento. Eles falam mal, um departamento fala do outro. Sim, a série bate muito nisso. Parece que toda a história que aconteceu até hoje teve uma grande ajuda pela questão de negligência dos funcionários. Os funcionários fazendo merda. E aí parece que tipo, o Ford não podia contar com isso, sabe? Eu preferi que a história acontecesse porque o Ford planejou tudo exatamente porque ele é o mastermind. Entendeu? E não tivesse se apoiado tanto em funcionário deixando coisa passar. E aí isso pra mim foi algo bastante chato. From the ashes, build a new world.
our world. Agora, vamos para as partes mais importantes que a gente achou, né? Sim. Do final dessa temporada. E a primeira coisa que a gente deveria falar aqui é o momento onde a Dolores chega naquela biblioteca e tem todas as informações de todos os guests. Né? Uma coisa que a gente precisa ressaltar aqui é que a Dolores, claro que eu acho que nem daria para olhar todos aqueles livros, mas também ela nem precisava, ela só precisava olhar algumas pessoas chaves dali. E ela já sabia disso, ela foi direto nos livros específicos. E um que a gente precisa ressaltar aqui, que a gente pôde ver na cena, Sim. é que o último livro que ela pegou é do Carl Strand. Carl Strand. Que é aquele carequinha altão que a gente encontra lá na praia, no primeiro episódio já, que tá no comando de tudo, né? Que é o cara do Vikings. Do Vikings, qual é o nome dele? Acho que é Flock. Flock. Mas eu fui lembrar que o nome dele é Carl Strand no último episódio, porque pra mim até então ele era o cara do Vikings. O que nos deixa aí a pergunta, né? Por que ela ia querer pegar as informações dele, né? Será que ela vai fazer um outro call lá fora, sabe? Não sei. Porque ele morreu no parque, ela matou ele. Matou. Quer dizer, não sei nem se tem como, mas ela poderia matar o cara e sair do parque e dar a entender pro mundo que o cara não morreu ainda? Porque, tipo, ela dá a entender pro mundo que o cara não morreu, faz uma duplicata dele e coloca essa duplicata no lugar dele lá. Pois é, mas o corpo do cara tá lá, né? O que ela não sei. conseguiu fazer, né? Então não. E nessa mesma cena que a gente vê o nome do Carl Strand na lombada do livro, do lado desse livro, eu acho que é do lado, né? Tá o livro da Charlotte Hale. Sim, o que pode ser uma possível explicação pra Dolores ter conseguido encarnar na Hale, mesmo sem ter tido tanto contato com ela. Quer dizer, a série não mostra ela pegando o livro da Charlotte e lendo, né? Sim. Mas, não sei, a gente pode subentender isso. É porque de fato não faz sentido ela se passar por alguém que ela não percebeu, tipo, como essa pessoa se comporta, porque senão vão notar porque, tipo, a diferença de comportamento. Elas se encontraram, só que foi muito curto o espaço que elas tiveram, né? E ainda há um terceiro livro nessa mesma cena que a gente consegue perceber, só que esse livro é uma incógnita. Que a gente não conhece essa pessoa. Porque lá é possível ver o nome do Carl Strand, que é o que a Dolores pega. É possível ver o nome da Charlotte Hale e do lado tem o nome Cassius Toll. Pra gente foi meio X, porque a gente nunca viu esse personagem na série. E eu não lembro de terem falado o nome dele em algum episódio. A gente foi pesquisar, inclusive, esse nome e não teve nada referente. Nada. Que ligasse ele à série. Nessa cena, alguns nomes dos livros estão desfocados. Sim, de propósito. E o importante da cena tá focado, você consegue ler. E aí você consegue lá ler o Carl Strand, como a gente falou, da Charlotte Hale. Sim. E também tá esse cara do Cassius Toll. Então, eles iam deixar aquilo fácil de ler sem motivo. Mas eu espero realmente que esse Cassius Toll seja alguma coisa, que não seja tipo... Que seja abordado na próxima temporada, não seja só uma merda que apareceu ali do lado e a gente tá aqui perdendo tempo. Eu espero que não. Mas é algo a se questionar aí. Quem é Cassius Toll? They wanted a place hidden from God. We had something else in mind entirely. I'm gonna burn this whole thing to the ground. Mas vamos agora pra cereja do bolo do último episódio, que é a cena pós-créditos. A cena pós-créditos, pra mim, acho que foi a coisa mais importante desse último episódio. Porque ela se passa num futuro distante desse tempo onde a gente estava acompanhando a série até agora. E isso não é teoria, os próprios desenvolvedores criadores da série já confirmaram. Aquela cena de fato se passa bem no futuro. E como a gente pode ver, o William é um host, né? Naquela cena, o William é o host. Então, o que aconteceu, o William verdadeiro, toda a história que a gente viu, desde a primeira temporada até esse final da segunda temporada, o William verdadeiro humano viveu de fato. E eu acho que inclusive ele de fato matou a filha dele naquele momento lá. Sim. Só que o que aconteceu de fato com o William humano foi que ele conseguiu chegar sim até aquele ponto onde ele se separa da Dolores. E do Bernard. Onde ele dá o tiro na Dolores, aí o tiro sai pela culatra e ele cai no chão. Pra mim, ali divide tudo. O William verdadeiro ficou ali caído, porque ele também já estava todo fudido e tal. E
a equipe de resgate, fazendo aquela vasculha toda, conseguiu encontrar ele e trouxe ele pra tenda, né, que a cena no final até mostra isso também, ele foi resgatado lá. Então, tipo, o William verdadeiro, ele passou por tudo aquilo e sobreviveu ao parque e saiu do parque. Ele conseguiu sair pra mim. Só que o William Host, ele tá revivendo tudo aquilo que o William verdadeiro passou. Eu acho que até ele tá fazendo isso baseado nas memórias que eles conseguiram manter do William verdadeiro. Porque se aquela cena pós-crédito se passa num futuro muito distante, então dá a entender que o William humano morreu já. Mas a causa a gente não tem como saber. E eles estão tentando recriar um William Host, né, um William híbrido, como foi o James Delos, né? Sim. Pra tentar pescar alguma coisa importante ali, entendeu? Motivos também acho que a gente não sabe claro. ainda, a gente não sabe nem quem teve essa iniciativa. Mas o fato é que o William Host está revivendo tudo aquilo. Sim. Só que lembra que eu falei onde o momento, a linha do tempo se dividem? Tipo, o William verdadeiro, ele se separou da Dolores, tomou um tiro pela culatra, caiu no chão e foi resgatado. O William Host chega até esse mesmo ponto, cai no chão, só que quando ele cai no chão, ele é chamado de volta e ele volta pra aquela salinha onde ele encontra a Emily. E pra gente, aquele William Host tá revivendo isso várias vezes. Sim. Assim como o James Delos. Assim como o James Delos, em prol de fidelidade. Pra ser mais fiel ao William verdadeiro. Não é uma coisa tão eficaz como foi o teste de fidelidade do Bernard com a Dolores, né? Que é muito mais simples porque é no ambiente virtual. E aí você não precisa criar inúmeros corpos, né? Pra poder continuar testando. Mas é o que a gente viu mesmo no episódio 4, eles têm que com o James Delos, né? Que ele tem que criar vários corpinhos e fazer o William reviver aquilo tudo. Mas aí eu tenho uma dúvida sobre isso, sobre essa teoria. Eu também acho que foi isso que aconteceu. Só que se a gente parar pra pensar, é uma coisa física, né? É um teste físico. Então não é uma sala virtual. Não é uma sala virtual. Então ele tem que reviver aquela história toda até chegar àquele ponto do laboratório. Mas para isso ele precisa matar certos hosts, interagir com certos personagens até chegar ali. Precisa ter o parque todo à sua disposição. À disposição dele. E se a gente lembrar, a Dolores lá, né, naquela cena da Angela com o cara aquele policialzinho não, aquele segurança lá, ela explode o berço inteiro. E nessa explosão, ela destrói todo o backup dos hosts que estavam ali, entendeu? Inclusive o dela. Então, como é que eles conseguiram refazer isso, sabe? Só pro teste do William, entendeu? Eu não sei. E uma coisa que a gente pode perceber nessa cena pós-créditos é que aquele cenário todo ali tá fudido. Sim. Né? E pode ver que tá tudo destruído. Areia. Eu acho que é a Forge ali onde eles estão, né? A Forge tá tudo desligado, cheio de areia, tudo sujo, destruído. E aí, tipo, vendo isso, pra mim, eu acho que o que aconteceu foi que a Dolores conseguiu o objetivo dela. E aí, isso pra mim, eu tô supondo aqui agora. A Dolores conseguiu sair do parque e conseguiu o objetivo dela. Ela tá no topo da cadeia alimentar da humanidade ali. E pra mim, eu não sei, eu acho que tem alguém tentando refazer o William pra meio que usar ele contra a Dolores? Uma forma de retaliação, uma forma de ter alguém pra bater de frente contra ela? Até faz sentido isso a gente pensar que essa temporada foi dedicada à vingança dos hosts, né? Então talvez a terceira temporada seja a resistência dos humanos. Sim. Mas eu não consigo pensar aqui quem poderia estar fazendo isso. Será que não sei se é o Bernard. Não sei se é o Bernard. Porque se a gente lembrar, a Dolores decidiu trazer o Bernard com ela. Justamente pra ter ele como um contraposto a ela. Sim, sim. Mas também há a possibilidade dessa ideia ser do próprio William humano. Eu acho que pode ter sido isso, porque tipo, o William humano, ele sobreviveu ao Westworld. E aí agora você pensa, o que você conhece do personagem, você sabe que ele é um paranoico fudido. Ele saiu do parque sabendo que houve aquela merda toda, e ele é o dono daquela merda toda. Então, com certeza, ao sair dali, eu acho que ele tomaria contramedidas, sabe? E eu não sei até que ponto iria essas contramedidas. Sim. Não sei se ele simplesmente iria mandar destruir o parque ou fazer algo mais, mas eu acho possível essa ideia ser dele, sabe? Uma outra coisa aqui que sobrou pra gente conjecturar e teorizar é quem a Dolores levou naquelas bolinhas. Pois é. Porque ela levou 5 bolinhas
Eu acho que ela poderia ter levado o Abernathy, onde tinha todos os dados. Eu poderia ter levado tudo Claro, isso. seria útil pra ela. Só que eu tô meio confusa quanto a isso, porque a própria Lisa Joy, se eu não tô enganada, ela falou que cada bolinha é um host, entendeu? Então. E eu não sei se ela falou isso querendo dizer que excluindo a possibilidade de ser o Abernathy, sabe? Eu não sei o que aconteceu, não sei se ela deixou a bolinha lá. Provavelmente ela não deve ter deixado, provavelmente tá com ela. Mas isso me deixou confuso, entendeu? O fato dela ter falado isso. Então, a Dolores não deixaria todos aqueles dados pra alguém encontrar. Ela com certeza levaria. Levaria, Então, sim. eu acho que é perfeitamente seguro a gente dizer que pelo menos uma daquelas bolinhas era do Abernathy, onde tinha todos os dados. Mas então, a Lisa Joy, como você falou, a Lisa Joy falou que cada bolinha daquelas era um host. Sim. Só que eu fiquei meio na dúvida, assim, porque, tipo, pode não ser exatamente, pode não ser exatamente, tipo, uma daquelas bolinhas já está com o host desde o início. Eu tenho essa teoria que a Dolores, quando ela chegou na biblioteca, ela olhou alguns livros específicos, e não foram muitos. Eu acho que ela poderia ter saído da Forge lá com as bolinhas em branco, para ela poder chegar na cidade, onde ela quiser, e refazer a pessoa dos dados que ela pegou. Mas eu acho que ela não levou em branco, sabe? Eu acho que ela não levaria uma bolinha em branco, entendeu? Pra poder refazer a partir dos dados que ela decorou dos livros, entendeu? Porque do que adiantaria ela ter lido aqueles negócios dos dados das pessoas se ela não vai poder refazer em outro lugar. Ela precisa ter o negocinho em branco. Essa última temporada mexeu bastante com a nossa cabeça e deixou muita coisa aí pra gente questionar, né? Mas então é isso, pessoal. Essas foram algumas das nossas teorias, né? Várias teorias sobre a segunda temporada. Eu espero que alguma dessas teorias saiam do papel, né? Mas a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.